Olá pessoal, estamos aqui para mais uma edição do Pod Arte, o podcast da Fundação Cultural Badeschi. Sempre com um artista novo, sempre com ideias novas. Hoje a gente está com a Renata Felinto, que está com a exposição aqui, que foi contemplada no nosso edital, Cartografias da Reexistência, né? Prazer recebê-la aqui, Renata. Prazer é meu. Estamos aqui também com a Vitória, que vai iniciar, como de praxe, lendo o currículo, para a gente conhecer um pouquinho mais aí, resumidamente, um pouco sobre a Renata. Tudo bem, Vicky? Oi, gente, tudo bem? Um prazer te receber aqui, é linda tua exposição, acho que vai reverberar muitas coisas ainda aqui pra gente. Vou ler então sobre o seu currículo e a gente começar a conversar um pouquinho sobre o teu processo, né? Então, Renata Felinto é artista visual, pesquisadora e professora afrodiaspórica, doutora e mestre em artes visuais pela Unesp, bacharel em artes plásticas pela mesma instituição, com especialização em curadoria e educação em museus de arte pelo MAC, USP, e formação pedagógica equivalente à licenciatura pelo Centro Universitário Belas Artes de São Paulo. Realizou estágio pós-doutoral no Centro Africana, na Universidade da Pensilvânia. É professora da URCA, onde atua na licenciatura em artes visuais e lidera o grupo de pesquisa Nzinga. Foi co-curadora artística do educativo da 15ª Bienal NAIFES do Brasil, recebendo o prêmio Miguel Arcanjo da Cultura. Atuou também como curadora adjunta do Instituto Oficina de Cerâmica Francisco Brenandi. Como artista, participou de exposições como Histórias Afroatlânticas no MASP e no Instituto Tomiotaki, na 12ª Bienal do Mercosul, Enciclopédia Negra na Pinacoteca e no Mar, e dos Brasis no SESC. Recebeu também o Prêmio Pipa e o Prêmio Select de Arte e Educação, e o 25º Salão Anapolino de Arte. Um currículo bem extenso, né? Bem extenso. Como que foi todo esse processo, assim? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer pela contemplação no edital, agradecer o apoio também para a montagem da exposição, dizer que eu fiquei muito feliz, que foi uma conversa que eu tive com a minha curadora, né, e colega de trabalho também como professora Juliana Crispi, porque eu não tinha feito ainda nenhuma exposição em Florianópolis, né? Então nós consideramos que seria interessante também fazer conhecer o trabalho na cidade, né? Entendendo todas as discussões que nós temos colocado de pé a partir da decolonialidade, dos estudos de revisionismo e tudo mais, né? Então, eu sou uma pessoa de São Paulo, nasci na capital e como todo mundo, desde criança, desenhava, né? Todo mundo desenha. Outro dia eu vi uma frase muito bonita que é sobre o artista, que é uma criança que não desistiu de criar, né? Então, todo mundo cria, né? Todo mundo dança, todo mundo canta quando é criança. E depois os cânones que conformam o que nós chamamos de arte vão fazendo com que as pessoas deixem de dançar, de cantar, de desenhar, de pintar, porque você não faz aquela produção artística dentro desses parâmetros, né? Então, acho que o que aconteceu comigo foi que eu tive estímulo na minha família para continuar fazendo, né? Então, eu lembro que meu pai moldurou um desenho que eu fiz quando eu tinha 9 anos. Então, ele colocou numa moldura e colocou na sala de casa. Então, apesar da minha família, que também é uma família paulista, né? Assim, que é muito raro, assim, as pessoas pensam que nós íamos da Bahia ou de Minas, mas a minha família, ela vem uma parte do interior de São Paulo. O meu bisavô paterno vem da Paraíba, é a única pessoa que a gente conhece que vem do Nordeste, e depois nós descobrimos que tem uma parte, né, de africanos escravizados que vieram diretamente para São Paulo, né, para primeiro Porto de Santos, né, e depois para a capital. Então, nós imaginamos que seja a nossa linhagem. Então, na nossa família nós não temos artistas antes da minha pessoa, mas depois de mim tem vários outros artistas que apareceram, né? Tanto pessoas que trabalham com artes visuais, quanto também pessoas que trabalham com música. Então, acho que houve uma sensibilidade, né, da minha família de entender que não era só o que eu gostava de fazer, mas era algo que eu poderia fazer profissionalmente mesmo, né? Então, eu fiz desenho de moda por volta dos
13, 14, 15 anos. Entrei no Colégio Técnico de Desenho de Comunicação. E lá no Colégio Técnico eu descobri a Unesp como universidade, porque eu achava que só tinha a USP de universidade pública naquela época. E daí resolvi prestar o vestibular para a Unesp, né? Me preparei ali nos cursinhos que eram de praxe e segui na área das artes visuais. Então, assim, eu fui a primeira pessoa da minha família para entrar na universidade ali como uma possibilidade de carreira, numa época que era um pouco mais difícil que hoje, porque não tinha cota, não tinha nenhum tipo de política pública social para pessoas de baixa renda ou para grupos historicamente marginalizados. Então, eu acho que foi muita persistência você decidir permanecer artista. E na universidade eu entendi também que eu poderia pesquisar a partir do mestrado, depois do doutorado, e conciliar, como alguns professores faziam, o trabalho de artista com o trabalho de docência. Sim. Até porque a gente sabe o quanto no Brasil é complicado se viver só de artista, né? Geralmente Exatamente. Ou é professor também, ou dá cursos, ou consegue trabalhar com curadoria ou educativo, né? Uhum. Então eu acho que isso também está no contexto do Brasil, assim, do trabalho da arte. Eu acho que quando você é artista e você não vem de uma família historicamente privilegiada economicamente, acaba que você aprende a fazer um pouco de tudo, né? Então, eu entendi na graduação que era possível trabalhar com arte e educação, que eu não conhecia como uma área de trabalho, até porque minha família não tinha o hábito de frequentar o museu. E depois eu entendi que eu poderia desenvolver uma pesquisa, ser remunerada por essa pesquisa a partir das bolsas, né, de estudo. Então, acho que um universo se abre e que é importante falar sobre isso, porque as pessoas imaginam curso de artes visuais, de artes plásticas, e se pensam ali no ateliê produzindo só. Só que tem inúmeros outros trabalhos que são possíveis de serem desenvolvidos a partir dessa área de formação. Então, eu acho que é importante as pessoas saberem, e o que eu vislumbrei é o que eu faço hoje. Eu pensei, eu vou produzir arte, mas eu vou tentar também ter um trabalho que seja fixo, que seja com arte. Né? E pra mim, a arte e educação foi perfeito, porque eu pensei, eu vou conhecer os artistas, que eu adoro história da arte, eu vou ter contato com essas pessoas e eu vou me alimentar, me nutrir, né? Então, eu pensei num trabalho também que não esvaziasse, né, a possibilidade de eu estar em contato com a área enquanto eu pudesse criar. Sim. Acho que para todo artista é extremamente importante estar sempre envolvido com a arte, realmente. Acho que, né, acho que nós três aqui podemos falar que somos parecidos nisso, porque a Vitória é artista, eu tenho uma produção, e cair na arte e educação e apaixonante, né? Trabalhar, você estuda, você aprende, você ensina. Você mais aprende. Então é uma troca muito legal, assim. E poder levar para nós aqui do educativo a tua poética, a tua pesquisa, fazer com que as pessoas se aproximem dela é a nossa missão. Isso é gratificante, né? Você chega com a exposição Cartografias da Reexistência, que ela é autobiográfica praticamente, né? Acho que reexistência tem essa coisa de reexistir, né? Exato. O trabalho Reexistindo, né, que é uma série, né, que eu apresento na Cartografias das Resistências, ele é um trabalho que eu comecei a desenvolver na graduação, inclusive. Então, eu comecei a desenvolver lá pelos anos 2000, 2002, e desenvolvi até 2010, porque para mim era muito importante pensar sobre as questões de origem. Né? São Paulo, como vocês sabem, tem uma narrativa de que ela foi fundada por italianos. Isso é muito forte, porque a própria TV reitera isso em novelas, né, em várias reportagens. Mas tem uma população negra e indígena gigantesca. E para mim era importante entender um pouco mais sobre a história da minha família, né? Porque quando você não faz parte de uma família branca, geralmente, você não tem as informações de ascendência. Sim. Então, eu lembro que quando eu entrei na universidade, para mim foi bastante chocante conviver com essas pessoas e elas falarem, meu bisavô chegou no Brasil em tal data, né? E os sobrenomes marcarem regiões da Itália, da Espanha, da Alemanha, de onde essas pessoas vieram. Então, ter essa linhagem muito bem desenhada, né, como árvore genealógica. E me deu um bug. Eu comecei a pesquisar a minha família, a entrevistar a minha avó paterna, que era viva na época, entrevistar meus tios, minhas tias,
e entender dentro da condição de vida que eles tinham, como é que eles viam essa continuidade, né, da população negra em São Paulo, dos afropaulistanos, no pós-abolição. Né? Então, minha avó foi fundamental, porque quando ela me contava um pouco da vida dela, eu entendia as dificuldades que ela passou, e essa falta de política pública, de planejamento, e essa marginalização. Exatamente. E daí eu fui pesquisar os álbuns também da minha família. Minha família, ela tem uma peculiaridade que existem muitas fotografias. E eu fui pesquisar outras famílias negras também. Então, esse trabalho da série Resistindo, que é um trocadilho com a ideia de resistência mesmo, e de existir de novo, num novo contexto, né, que é o contexto brasileiro, ele é uma investigação que parte dessas várias famílias que eram próximas da minha família. Então, lá tem fotografias que serviram de base, que são da minha família paterna e materna, mas tem também de vizinhos, por exemplo, né? Porque pensando numa afrocentricidade, que seria colocar parâmetros civilizatórios de culturas africanas como um centro, a familistência é um dos aspectos que caracterizam as famílias africanas, que seria o quê? Considerar o vizinho, a vizinha, né, extensão da família, né, ou os agregados também, né, pessoas que se tornam amigas e que viram família também por conta dos laços até de malongagem, ou seja, das dificuldades, né, dessa travessia, das dificuldades desse cotidiano. Então, tem a ver com uma autobiografia que parte desse lugar mais macro, né, que são as várias famílias, e depois eu diria que na minha poética isso vai se afunilando também, né, porque eu me lembro de, em contato com amigos meus de classe média, eles me perguntarem sobre alguns aspectos da cultura africana e afro-brasileira que eles imaginavam que por ser negra eu sabia sobre, mas a mesma educação que aquelas pessoas tiveram na escola eu tive, é o mesmo currículo. Né, a Lei 10.639, que agora é 11.645, né, que obriga o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e dos Povos Originários, é uma lei de 2002. E depois ela é alterada em 2008, então é recente, né, assim, são 20 anos, aí, um pouco mais de 20 anos. E existem materiais, mas não existem tantos professores e professoras imbuídos mesmo de colocar em prática, porque as pessoas acham que incutir a cultura negra e a cultura indígena na mentalidade das crianças, quando na verdade é uma educação para a diversidade, né? Para uma pluralidade que não existe de fato no ambiente escolar. E daí eu fui questionando qual que era a minha formação, né? O que me constituía. Então, uma das séries da exposição, que é o Afro-Retratos, é sobre isso. Tenho as linhas do meu rosto, mas tem várias nacionalidades ali, né? Então tem uma das figuras que é uma chinesa, né? Com um traje tradicional, parece uma Chun-Li até, né? Do Street Fighter. Porque é sobre isso, assim, é entender o que tem na minha vida e na minha subjetividade, que é uma herança de outras contribuições culturais. Então, eu pensei um pouco sobre a China, pensei sobre o Japão, sobre a Alemanha, sobre a Espanha, né, que são trabalhos que constituem essa série, e que tem, por exemplo, o da Espanha tem o Antoni Gaudí, que é um arquiteto super importante, né, catalão, que eu adoro. O da Alemanha tinha ali os contos de fada dos irmãos Grimm, né, que acaba conformando o que é o feminino para um monte de meninas, né, para pessoas que nascem a partir desse gênero, dessa performance de gênero, né, que é o feminino. Então tem esse lugar da autobiografia, não no sentido narcisista, mas no sentido de uma autocompreensão, né, e de tentar também trazer a discussão para a sociedade de que a pessoa negra ela tem uma subjetividade. Não são todas as pessoas negras que sabem algo de capoeira, que são do candomblé, né, que conhecem os orixás, por exemplo, né? Na minha família, por exemplo, meu pai era do fã-clube do Raul Seixas, né? Meu pai era super roqueiro, ficava ouvindo Black Sabbath, né? Meus irmãos, eles tiveram banda de rock. Então, é sobre isso, né, o Afro-Retratos, né? Também é um trocadilho com a palavra autorretrato, né? Mas entender que, embora eu tenha essa conformação fenotípica afro, né? A minha conformação como ser humano, né, em termos de imaginação, né, de gosto e tudo mais, tem muitas camadas, né? Então, é sobre isso, né? Sobre
esse cuidado que eu acho que a nossa sociedade está começando a desenvolver de não essencializar as pessoas, né, pela aparência delas. Sim, porque era muito estereótipos, né? Então, se você fosse uma mulher negra, a gente baseava que, você não é daqui, ou você sabe isso, não sabe isso, né? Então, é um estereótipo que tu cria a partir do próprio sistema que impõe na colonização mesmo. Sim, sim. Tu falou, né? Como se todo negro fosse lutasse capoeira e todo chinês soubesse Kung Fu. Exatamente. Dentro desse campo, né? Dentro desse campo. Dentro. E até brincava com alguns amigos meus que lá em São Paulo tinha a virada cultural, ainda tem a virada cultural, né, que são 24 horas de cultura. E eu lembro que teve uma situação que tinha um piano de cauda, de meia cauda na rua, e tinha uma pessoa tocando Tchaikovsky. Aí eu virei para uns amigos brancos meus e falei, vai gente, dança aí. Vocês não sabem dançar balé? Vocês não sabem dançar Tchaikovsky? Vocês não são eurodescendente? Aí eles ficaram assim, mas depois eles entenderam a piada, né? Porque eu falei, é isso que acontece com as pessoas negras, né? Tocam samba. Ai, samba, você não sabe sambar? Não, tem um monte de gente que é negra que não sabe sambar, né? Então, é sobre esse cuidado de perceber esse lugar de subjetividade, esse lugar de individualidade e de individuação, né? De cada pessoa também. Nesse lugar mesmo psicológico também. É um lugar muito violento, né? Tu se basear a partir do que tá vendo da pessoa, né? Exatamente. Então, é um espaço muito violento de basear no que ela sabe e o que ela não sabe. E a nossa sociedade, ela é, assim, cada vez mais visual, né? E a gente tem até um campo, né, em artes visuais, um campo de estudo que é cultura visual, né? Então, é cada vez mais visual e nessa visualidade existem subtextos, né? Só que não necessariamente eles são subtextos que foram informados por aquela pessoa ou por aquela situação que você está vendo, né? Ele parte também dos nossos conceitos anteriores. Sim. Incrível. Você tem outras séries ali que eu até fiz uma colinha aqui, né? As Matriarcas, Também Quero Ser Sex, White Face and the Blonde Hair. White Face and the Blonde Hair. Esse trabalho, eu acho que é o meu trabalho que mais circula. Né? Então, agora ele saiu de uma exposição com a curadoria da Clarissa Diniz sobre a mimificação da cultura. Vai entrar numa outra exposição agora também. E quando eu fiz o Whiteface, eu pensei nos programas de humor que eram veiculados na TV aberta ali nos anos de 2010, 2012. E eu me lembro que foi um final de semana que isso aconteceu, que eu tive esse insight, porque eu vi um programa que chamava Pânico na TV, não sei se vocês se recordam, né? Que tinha uma figura chamada O Africano. Vocês lembram desse personagem? Não lembro. Até tiraram do Google, é difícil até de achar. Mas era do Eduardo Stablish, né? Como é o nome? Stablish. Stablish. Isso. Eu lembro, mas ele que fez o personagem? Exato. Eu não lembro, eu assisti muito pouco Pânico, mas ele eu conheço por causa de outros papéis dele. Sim, eu acho ele incrível, mas naquele momento eu acho que faltava um pouco de consciência e de letramento racial mesmo, porque o Pânico não tinha filtro, né? Eu acho que o Pânico todo como questão um racista. Era absurdo, mas eu assistia, né? E daí tinha esse personagem que ele era um homem todo pintado de negro, como se fosse um grande blackface, que é uma máscara do teatro do início do século XX, que não que ela foi banida exatamente a partir de uma lei, mas assim, é um consenso de que ela não é de bom tom, que ela é extremamente racista, que eram os atores brancos que pintavam o rosto de negro e faziam aquele rosto que lembra, inclusive, alguns episódios do Pica-Pau, né? Aquela boca vermelha. A Disney, né? Fez muito isso. Os grandes brancos e a pele negra. Exatamente. Então, tinha blackface no Pânico, aí depois eu assisti o Zorra Total, tinha blackface no Zorra Total, e tinha uma personagem chamada Adelaide, não sei se vocês se recordam. Esse eu lembro, que era Zorra Total, esse aí eu lembro. Que era uma mulher, como se ela fosse uma evangélica, era um ator pintado de pessoa negra, com prótese nasal, com cabelo com 2 tranças, sem dente, né? E essa pessoa, que era a personagem, saía no metrô perguntando pelo filho desaparecido. E eu vi aquilo, achei muito violento, porque era sobre uma pessoa sem dente, provavelmente representando alguém sem recurso financeiro, e procurando o filho desaparecido, né? Tal, pela polícia que sequestrou essa pessoa, ou o tráfico. E eu pensei, gente, como é que pode pegar uma tragédia, né, parte da tragédia brasileira, e colocar num programa de humor dessa maneira?
E daí eu pensei, e tem tantos personagens de blackface dentro do humor brasileiro, que eu vou fazer um personagem que fale então do contrário, né? O que seria, por exemplo, fazer uma personagem que vai fazer uma socialite de forma caricata. Então, White Face and the Blonde Hair é um trabalho para pensar também esse lugar de desejo de algumas pessoas aqui do Brasil, que é de ser uma pessoa loura, ainda com o cabelo tingido, de ter um status de consumo, né, e de alguns objetos, de alguns índices que informem o status e a classe social, né? Então, esse trabalho é uma crítica a essa elite que também é risível, né, por esse desejo de parecer o que não é. E daí no White Face and the Blonde Hair, eu fui para Oscar Freire, que é a rua com metro quadrado mais caro do Brasil naquele momento, e eu fui fazer o percurso de andar a rua de uma ponta a outra, né, com a pele pintada de branca e com a peruca loira, por isso que tem esse nome o trabalho, né? Então é como se fosse um blackface ao contrário, e a ideia era entender a reação das pessoas, porque realmente esse tipo de mulher que eu performo no White Face and the Blonde Hair anda por ali o tempo todo, então as pessoas olhavam indignadas, né, pra mim, né, fazendo essa performance. Algumas não sabiam se era um trabalho de arte, se era alguma outra situação. Eu não conhecia a Nicki Minaj, na época perguntaram, é a Nicki Minaj? Que é uma rapper, né, estadunidense. Então, o White Face and the Blonde Hair, ele é sobre essa devolutiva, né, de devolver esse desconforto, porque é muito desconfortável para pessoas racializadas verem o seu grupo étnico-racial servindo de motivo de humor na TV ou em qualquer lugar. E eu quis, assim, vamos fazer uma redistribuição desse desconforto, né? E eu percebi muitas pessoas desconfortáveis. E aqui na exposição eu vou apresentar não só as fotografias, mas também um convite que eu recebi 10 anos depois que eu fiz o White Face and the Blonde Hair, para reapresentá-lo numa exposição chamada Construção na Galeria Mendes Wood DM. Então lá eu convidei um artista congolês, que é o Xambu Iveto, e nós fizemos como se nós fôssemos um casal visitando a exposição. E foi mais impactante ainda, porque é dentro da galeria, então é um lugar protegido, então eu podia conversar, porque na rua eu não conversei com ninguém. Mas na galeria daí nós conversamos, e daí eles falaram, olha, vai ter uma cerveja como parte do que vai ser servido na abertura. Aí eu falei, mas pra performance nós precisamos de champanhe, né? Então, todo mundo tomando cerveja e só nós dois tomando champanhe, né? E as pessoas perguntavam, e onde tem champanhe? Ah, pra você não tem, né? São os símbolos, né? Então assim, tem um pouco de brincadeira, sim, no White Face and the Blonde Hair, nesse lugar do ridículo, né, que o ridículo vem de risível também, mas ela é um trabalho de crítica social, né, de pensar como na nossa sociedade a loirice ela é um status, né, tanto é que a gente vê que a tinta que mais vende, né, de pintura de cabelo no Brasil é a tinta loira. E nós não somos uma população, né, pensando no Brasil, onde a maioria das pessoas são louras, né, então assim, é um trabalho para pensar um pouco a questão da identidade, que para mim ela acompanha toda a minha produção, né? Desde pensar a identidade ali no Reexistindo, né? Naquela série, né? Onde eu vou investigar os afro-paulistanos, né? Até pensar hoje, né? O que é que configura a nossa identidade, né? Como sociedade, né? Como brasileiros, né? Qual que é o lugar da racialidade, né? Como que ela contribui ou não, né? Pra gente pensar quem somos nós, né? Então, White Face and the Blonde Hair é um trabalho que vai por esse caminho. E é muito legal ouvir você, porque ontem a gente estava realmente conversando sobre isso no educativo, como é que a gente ia abordar, né? E a gente estava falando do blackface e do whiteface, que no caso daquele trabalho que você faz, né? E como as pessoas vão receber isso, qual diálogo a gente vai dar, como é que a gente trabalha isso com criança pequena, a gente trabalha com criança pequena, vai falar com isso com eles ou não, né? E na hora até eu falei, da gente estava com a ideia de imprimir foto, tirar foto deles, se chegasse e eles pensassem o reexistir. E na hora eu dei um exemplo assim, mas nem pensei muito pra falar, falei, mas de repente ele quer fazer ele ali com Black Power, outro vai pintar loiro, mas será que é essa a intenção? Será que não vai gerar
outros sentimentos para eles que não estão tão internalizados, porque a criança ela não tem esse sentimento tão internalizado. É quando vai ficando adulto que ele vai entendendo melhor o universo e vai entendendo melhor, a não ser que já sofreu algum tipo de preconceito, quem já viu alguma coisa, ou com a família que debate sobre isso, mas não é constante, né? Então a gente ficou debatendo muito de como isso vai chegar e como a gente pode trabalhar, porque é uma questão, ela tem um ar irônico, como você disse, mas é uma questão presente culturalmente entre nós, né? O blackface, como você falou, estava na TV o tempo todo. Exato. E a gente naturalizava, ria, né? E se fosse o contrário, será que teria a mesma reação numa sociedade tão racista como é ainda nossa? Eu acho que o desconforto mesmo, né? Que acho que é essa ideia do desconforto. Né? As crianças que vêm aqui na Fundação Cultural Badesque têm que idade, geralmente? A gente tem desde pequenininhos, de 5 anos a 80 anos, assim. Sim. Né? Então a gente tem a gente até falou assim, geralmente são escolas públicas, a gente mais recebe, mas geralmente tem muitas crianças brancas também. Então também tem essa abordagem, né? Mas acho que só de você... Tem um teste, né, que o movimento negro costuma pedir para as pessoas fazerem, que é o teste do pescoço. Já ouviu falar, né? Que assim, as próprias crianças, assim, perguntar para elas quantas pessoas negras tem na sala de aula, né? Quantos professores negros que elas têm, nos lugares que elas frequentam, se as pessoas são todas parecidas ou se elas são diversas. Eu acho que é uma boa entrada para pensar essa discussão com crianças, né? Sim. Até porque, principalmente eu acho que na escola pública, as crianças elas percebem quando a professora dá mais atenção para uma do que para outra, né? Na minha sala eu era criança e tinha uma estudante que é minha amiga até hoje, a Silene, que ela é loira, tem olho verde, tem o cabelo cacheado, o rosto cheio de sarda, e a professora da sala tratava ela diferente, né? E tratava melhor. Então, a criança ela pode não saber nomear, mas ela sente e ela percebe, né? Tanto é que eu acho que tem inúmeros desenhos hoje que já mudaram o perfil do que é apresentado, né? Então, por exemplo, na minha época, a princesa Disney a Branca de Neve era a única que não era loira. Agora nós temos princesas... Mas era Branca de Neve. Aí você tem hoje uma Moana, né, que é Maori, que não tem príncipe, que a busca dela é outra, né? Ou tem a Mérida, que é a da Valente, que também assim, não vou casar, eu quero a minha liberdade, né? E não é sobre rejeitar os modelos, né? Mas é pra entender como os modelos também vão mudando, né? Mas curiosamente... a gente tá no momento de um bug, né? Porque não que o modelo da loirice como lugar de desejo mudou, né? Tanto é que a gente tem os red pills aí pra dizer que não mudou mesmo. Mas existem aí vários trabalhos sendo feitos pra que a gente forme crianças que pensem diferente, né? Desde os filmes, né? Tem um filme que eu assisti que chama Donzela, que é incrível, né? Que é uma princesa que ela é pobre, né? Que é com aquela menina Millie Bobby, que faz o Stranger Things. Ah, sim. Né? E ela é uma princesa de um reino que decaiu, né? Então ela sabe lavar, ela sabe passar, ela sabe lutar com espada, andar a cavalo. E daí ela é capturada para servir de oferenda para um dragão, mas ela consegue enfrentar o dragão, as outras princesas não conseguiam. Então não tem um príncipe que salvou, né, essa personagem. Então a gente tem mudanças nas narrativas, Sim. Isso é muito legal. E as crianças percebem isso, né? Você tem o Miles Morales, né, como a Homem-Aranha, que é um menino negro, isso é uma mudança de perspectiva. Ou quando teve o Pantera Negra, nossa, eu lembro ou Pantera Negra, a mudança, né? Então, eu acho que as crianças, assim, tem algumas entradas possíveis para discutir com elas essa questão do whiteface, sem ter uma discussão ácida, né? Porque o whiteface, blonde hair, ele é um trabalho ácido, ele é um trabalho de sarcasmo, de ironia, né? Mas é possível discutir isso com as crianças a partir de uma outra chave, né? Talvez até pedir para elas dizerem, né? Quantas princesas que são negras que elas conhecem, né? Quantas apresentadoras de programa, por exemplo, né? Ou quantas influencers que elas conhecem que são negras, porque a chave é outra agora, não é apresentadora, né? É influencer, né? E mesmo nesse universo são poucos, Sim. né? Então acho que dá pra falar pra elas que o Whiteface and the Blonde Hair é um trabalho sobre padrão de beleza, sobre padrão de comportamento,
que diz como é que você deve agir na sociedade para você parecer como uma pessoa que é bem-sucedida. Será que todo mundo que é bem-sucedido, né, se comporta naquela maneira consumista, pensando demais em como... Estética. Nessa estética de padronização de imagem. Então, eu acho que é um trabalho para discutir com elas a partir da chave da liberdade, né? Porque nós temos mulheres que estão naquela prisão, né? Eu tenho que estar com o cabelo liso, tenho que estar com o cabelo loiro, tenho que estar magra, ainda mais agora que tem o Monjaro, né? Sim. Tenho que vestir esse tipo de camisa, salto alto. Então acho que dá pra falar com elas numa chave de pensar como é que cada pessoa pode ser autêntica, né? E que tem inúmeras formas de você demonstrar que você teve êxito no que você fez, pra além de você ter um tipo de rosto, um tipo de cabelo. Sim, total. Porque eles vêm com experiências que, como o educativo, a gente tem uma tarde com as crianças, uma manhã, né? Então eles vêm com umas experiências que a gente não tem acesso às experiências, mas eles vêm com essas experiências. Mesmo eles não tendo certas leituras para aquela imagem específica, mas eles têm as experiências deles que muitas vezes vêm de dentro de casa, muitas vezes tem leituras muitas racistas, né? Tipo, as crianças, Sim, sem de dúvida. 4 anos já conseguem ter essa leitura por conta da bagagem mesmo dentro de casa, ou enfim, a sociedade, a escola, enfim. Então é como conseguir fazer isso a partir da imagem, né? Como na sua exposição, né? A partir da imagem e justamente a imagem da figura mesmo, né? Sim. Como essa personagem da performance, né? Ou as outras personagens que a gente tem na exposição também. Mas é sobre personagem mesmo. Porque tem uma imagem lá, que é o Fada Gestante, que é uma fada negra grávida, né? Então, assim, é pensar o quê? Já viu uma fada negra, né? É grávida. As fadas nunca ficam grávidas. Então, assim, é pensar um pouco sobre isso. Depois de um tempo eu fui pensando sobre o que eu queria criar, que não tinha nada a ver com questões sociais diretamente, mas no final das contas acabava impactando um pouco nisso, né? Então eu fiz várias personagens que são fadas, que são bruxas, que são seres fantásticos, mas que é como se até o direito à cosmologia, a uma mitologia, fosse sequestrado, né, das populações que não são brancas, porque nós só falamos de mitologia grega, né? Então eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Quais criaturas mágicas, fantásticas, que talvez nesse lugar, né, de apagamento dos outros povos, né, não tenham chegado até a gente, né? Como uma fada, né? Como uma fada, por exemplo, né? Depois eu fui estudar, descobri vários outros, agora tem alguns filmes, aí a própria novela das 6, né, que está sendo veiculada, que traz essa mitologia, mas eu fico pensando muito sobre isso, né? Então, mesmo quando eu vou devanear um pouco, sempre bate, né, nesse lugar... Sim. Né, de uma crítica cultural. E do pagamento cultural, né? Porque aqui muito forte. Aqui a gente estava falando sobre as questões raciais e as questões implícitas dentro do teu trabalho, e a gente chegou a um consenso que o melhor para fazer com os maiores, que a gente estava falando das crianças, é fazer um jogo de perguntas provocativas, né? Eu sempre falo que as perguntas são dispositivos que vão abrir o diálogo, porque às vezes eles não querem falar, mas aí a gente provoca e fala. E agora com a tua conversa aqui já veio algumas ideias interessantes pra gente abordar, porque realmente ouvir você falar é encantador, é esclarecedor, eu acho muito legal isso. Vocês já viram aquele jogo, não sei se tem aqui em Santa Catarina com esse nome, Stop? Que você coloca os nomes. Sim. E daí vai colocando... Quer dizer, põe a categoria e vai colocando os nomes conforme a letra, né? Comida, Cor, marca de carro. Isso. Aí eu fiz um stop de arte com os meus estudantes da universidade. E daí deixei um livre e depois eu coloquei, agora esse outro é só afro-indígena. Vocês só podem colocar... Tipo, comida. Comida, filme, artista, que daí podia ser qualquer artista... autor de livro, né? E daí, assim, as respostas não vinham, né? Então eu falei, isso é um buraco cultural, né? Então, referências, né? De referências. referências. Tirar referências justamente pra não ter essa globalização das outras identidades, né? Exatamente. Então, assim, quando nós batemos nessa tecla, e daí você pergunta, então me fala 5 escritores negros, né? Cruz de Souza não vale, gente. Tá? Daí as pessoas não conseguem lembrar, né? Então, isso é importante, né? Inclusive,
como nós estávamos falando de crianças, de pessoas que estão em idade de estudo, isso é importante para quem está estudando, porque isso conforma a nossa autoestima, né? Uma autoestima forte, mais sólida, positiva, que gere orgulho, ela tem que ter base, né? Se você não traz a base, não tem como a pessoa sentir orgulho de quem ela é, né? Ai, Renata, a gente gostaria de prosseguir mais ouvindo você. Nós estamos chegando ao final dessa edição. O pessoal que quiser conhecer mais você tem um site, né, que pode seguir. Tem o site que é renatafelinto.art. Certo, então o pessoal pode conferir. Instagram também, né? Instagram que é Renata Felinto. E aqui você vai poder conferir um pouco no nosso site, né? Esse podcast vai ficar disponível tanto nas plataformas digitais quanto no nosso site, onde você vai poder ver fotos, ver imagens, mas fica o convite aí para visitar a exposição. Ela fica até 18 de junho. 18 de junho, isso, acho que é 18. E é isso, gente. Muito obrigado. Obrigado, Raquel, aqui, nossa sonoplasta do dia, Vitória. Obrigada, Vitória, Denilson, Raquel. E fica o convite para as pessoas virem conhecer o trabalho pessoalmente. Isso aí. Obrigada, gente.